pouquinho do básico de que é um fluxograma. Na verdade, esse vídeo é uma exigência para um trabalho da faculdade, então ele tem que ser assim bem resumido, né? A gente vai ver só mesmo o básico do que é um fluxograma, poucos símbolos e um exemplo assim rapidinho. Bem, tá aí, a gente vai ver a definição, a simbologia bem básica e um exemplo da equipe de teste de software. Bem, o que é, né? Fluxograma. Segundo o Wikipedia, um tipo de diagrama que pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo, ou seja, um gráfico que demonstra a sequência operacional do desenvolvimento de um processo. E aí, já deu para entender assim? Acho que não, né? Como que a gente pode ver isso de uma forma mais didática? Vamos dar uma olhadinha aqui. É um conjunto de símbolos interligados, certo? Que assumem uma sequência lógica do início ao fim, mostrando assim todo o fluxo de um processo. A gente vai ver cada um desses símbolos aí e um exemplo vai dar para entender melhor. Eu estou deixando esse link aí na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada, que lá explica bem mais aprofundado a questão dos símbolos e tipos de fluxogramas. Bem, vamos aqui na simbologia. O terminal é tipo uma elipse, né? Um retângulo aí com as laterais arredondadas. Ele é usado somente no início e no fim do fluxograma, que já fica meio que óbvio. Ele indica o começo e o final do diagrama para saber onde que começa e onde que termina o fluxo do processo. Dentro dele, nessa parte aqui, vai estar escrito ou início ou fim, certo? Basicamente isso aí sobre o terminal. Operação representa uma determinada ação, autorizar alguma coisa, implementar alguma coisa. Normalmente sempre o que vai estar escrito aqui, o texto vai estar iniciando com um verbo no infinitivo, indicando exatamente uma ação. Decisão. Bem, quando o fluxo chegar nesse losango aqui, a gente vai ter uma questão, uma pergunta aqui dentro, e necessariamente a gente vai ter que ter duas saídas aí, duas respostas, uma sendo sim, outra não. A gente vai ver isso no exemplo bem direitinho como é que funciona. Bem, a seta somente indica o fluxo do processo. Vamos dar aqui uma olhadinha no exemplo então. É um processo de teste de sistema, né? O trabalho é para um curso de TI, que é análise e desenvolvimento de sistemas. Então o exemplo que eu peguei é justamente um que compete a um processo de teste de sistema. Vamos dar aqui uma olhada. Então, eu não mencionei anteriormente, mas também compete ao fluxograma mostrar quem vai estar realizando determinada ação. Então, assim, a gente tem aqui a simbologia e a gente está vendo aqui que cada uma das ações compete a um determinado grupo específico, né? Digamos assim, a uma entidade específica, a esses times aqui, diferentemente. Também o fluxograma pode apresentar duração de uma determinada ação, mas eu creio que isso é mais para algo bem específico, como por exemplo, processamento de um sistema, sei lá, de um módulo externo a esse tipo de processo, que ele pode ter uma duração mais precisa, então ela é apresentada dentro do símbolo da operação. Por exemplo, processar dados, aí estaria lá, competiria a um sistema de terceiros, um módulo externo, processar esse dado e teria tipo 1h30 de duração, mais ou menos isso daí. Mas bem, a gente vai dar uma olhada aqui no nosso exemplo agora. Bem, tudo inicia aqui com o terminal, né? Ele tem que estar bem específico aqui o início e o fim do fluxograma, porque se não tivesse isso, afinal se não tivesse nem início nem fim, a gente não ia perceber onde que ia começar o nosso fluxograma. Então aqui, início do fluxograma, o time de desenvolvimento, após ter implementado um módulo do sistema, requisita
que aquele módulo seja testado, né? Então aqui a gente tem, ó, requisitar teste. Aí daqui a equipe de teste, né, o time de teste, prepara todo o ambiente necessário para a execução daquele teste. Depois ela executa o teste e após executar os testes, a equipe de teste vai enviar um relatório. E daí a gente segue para a questão que a gente mostrou lá na simbologia. Aqui está perguntando, o release está aprovado, né? Será que aquele módulo já está terminado e está conforme os requisitos e não tem defeito? Bem, se não, a equipe de desenvolvimento, ó, essa operação cabe à equipe de desenvolvimento, ela corrigirá os defeitos. Após corrigir os defeitos, novamente o fluxo segue por aqui e eles vão requisitar os testes novamente e tudo de novo. A equipe de teste vai criar o ambiente necessário para a execução dos testes. A equipe de teste vai executar os testes, vai enviar um relatório e novamente ver se há erros ou não, se tem não conformidades. Caso tenha não conformidades, novamente segue o ciclo. Caso já esteja tudo ok, tudo conforme o requisitado, tudo conforme o que está especificado na documentação, o release é aprovado e o time de configuração, a equipe de configuração, que a gente pode chamar aqui de os implantadores, né? Eles vão integrar o módulo, o release, ao produto que possivelmente pode já estar em produção. Então acaba o nosso processo aqui de teste de sistema. É algo bem simples, dá para entender muito fácil como que ocorre, como que as tarefas têm que seguir um determinado fluxo e fica muito útil para trabalhar assim no dia a dia, fica documentado como é realizado o processo de teste de sistema daquela empresa. E é isso.